Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Deixando desde já o convite para que esteja aqui conosco às segundas-feiras, na transmissão do Estudo do NEP, às 20 horas e 30 minutos. Pelas redes sociais, interaja também com o NEP Vede Jesus através da página do Facebook, que você pode ir lá clicar, curtir a página, assim como no nosso canal do YouTube. Basta se inscrever, acionar o sino de notificações e receber então os novos vídeos publicados das atividades de estudo do NEP. Basta digitar ali NEP Vede Jesus. Traga também aí seus comentários, suas sugestões, suas observações, perguntas, questionamentos, são sempre muito bem-vindos para enriquecer o nosso estudo. Dentro dessas sessões de exposição da codificação bíblica, né? Chamamos aqui o Antigo e o Novo Testamento sobre a ótica da doutrina espírita, esse é o nosso foco de estudo. Nesse mês de agosto, temos trabalhado de forma especial com o livro dos Atos dos Apóstolos. Livro esse acreditado teria sido escrito pelo evangelista Lucas, relatando aqueles primeiros fatos, acontecimentos que se deram com os discípulos apóstolos de Jesus após a sua vinda, a sua exemplificação, a sua morte, crucificação, ressurreição e ascensão. Jesus ascende aos céus, pede para que os seus apóstolos permaneçam em Jerusalém, porque seriam revestidos com poder espiritual, anunciando, portanto, a vinda daquele consolador, do Espírito de verdade, que relembraria as palavras de Jesus para eles, apóstolos, discípulos e para todos nós, assim como nos ensinaria as demais coisas. Fica aqui implícito a característica da revelação progressiva, que é o que tem se dado até aqui o nosso século XXI, sempre com esse olhar realmente de aprendizado, sempre com esse olhar de que, com relação às coisas espirituais, ainda somos meninos, somos crianças no entendimento e precisamos, por demais, das orientações desses nossos irmãos maiores que, em nome do Cristo, sendo porta-voz de Deus Pai entre nós, vem trazer através destes ensinamentos. Por isso, remontar as fontes. Por isso, retornar àquilo que a doutrina nos chama de primeira e segunda revelação. A primeira, entre o Antigo Testamento, a revelação dada a Moisés em Sinai, com seus desenvolvimentos, com as suas aplicações na lei e nos profetas, assim como encontramos no Evangelho, na presença de Jesus entre nós e nos relatos daqueles que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, muito rico conteúdo para aprendermos mais daquele que os benfeitores espirituais nos apontam na codificação espírita com Allan Kardec, já a partir do século XIX, no ápice desse processo da presença do Consolador a nos ensinar agora de forma mais clara, mais direta, mais racional a respeito das leis divinas, para nos trazer então este referencial da vida daquele que é apontado pelos instrutores espirituais como o tipo que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. Jesus. Vede Jesus é a resposta deles. E é com esse olhar, portanto, que olhando para Atos dos Apóstolos, temos percorrido aí esse quarto capítulo de Atos dos Apóstolos ao longo deste mês de agosto. Já tratamos aí em vídeos anteriores, gente, dos versos 1 a 4, com o tema Ressurreição dos Mortos, dos versos de 5 a 10, em nome de quem, e dos versos de 11 a 14, com o tema Nenhum Outro. E hoje, então, retomamos este estudo, essa sequência em Atos 4, no registro de Lucas, nessa cena e nesse cenário. Vamos retomar essa cena, esse cenário,
em que Pedro e João estão diante do Sinédrio em Jerusalém. Qual que é o contexto aqui, gente? Pedro e João tinham curado um homem coxo de nascença. Aquilo tinha causado ali um alvoroço diante de uma multidão que se encontrava no templo de Jerusalém. No alpendre de Salomão, Pedro inicia um discurso, anuncia Jesus e a chegada depois dos principais do templo, do sacerdote, do capitão do templo, do sumo sacerdote e dos seus acompanhantes, muitos do sinédrio lá se encontravam. Pedro, com a ousadia, depois de questionado com que autoridade ele ensinara, ele mais uma vez relembra quem era Jesus, o Messias aguardado e prometido em todas as Escrituras e que tinha sido rejeitado, tinha sido levado à crucificação junto aos romanos, mas que não tinha sido ali o ponto final desta história. Pedro declara abertamente, dentro da visão de ressurreição dos mortos, o retorno de Jesus espiritualmente e fisicamente naqueles 40 dias que passou junto a eles após a crucificação, seu retorno, a sua ressurreição, quando ao terceiro dia se apresenta primeiro a Maria de Magdala e depois aos seus discípulos. Permanece 40 dias com eles, segundo o relato inicial em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ensinando as coisas a respeito do reino de Deus. Recapitulando muitas das suas lições, assim como olhando para as antigas escrituras, Moisés e profetas, e ensinando detalhadamente cada uma das situações em que ele lá se encontrava, fosse de forma direta ou indireta, através de símbolos, através de alegorias, através de tipologias, né? Já explicamos aqui um pouco a respeito disso, mas rememoramos, são formas, ora simbólicas, ora através de eventos, de fatos que prefiguram, antecipam, demonstram a vinda do Messias e determinadas situações que ocorreriam no futuro, que foi o que Jesus cumpriu. Em que em muitas ocasiões dos evangelhos ele vai dizer: para que se cumpra as escrituras, façamos assim. E ele assim o fez. Mesmo com relação à sua ressurreição, predita também por profetas no passado, ele também rememora essa situação junto aos discípulos, dizia o que ia acontecer com ele, a respeito da sua prisão, do seu martírio, da sua ressurreição ao terceiro dia, e que ele daria testemunho das próprias Escrituras e de tudo aquilo que ele prometera e viera nos ensinar. E é com este alcance que em Atos 4, né, Pedro está declarando diante de homens do Sinédrio, de uma grande multidão. O texto de Lucas diz que naquela ocasião, em torno de 5.000 homens acreditaram, creram no Evangelho e se voltaram então a Jesus como um referencial para a nova criatura que eles se comprometiam a ser. Gente, nós não estamos falando aqui que ficou preso no tempo lá no primeiro século da nossa era. Passados aí séculos, 20 séculos depois, né, estamos aqui no século 21, dando testemunha exatamente das mesmas coisas, do mesmo ensino, do mesmo padrão de entendimento. Como dissemos no nosso último vídeo, né, em que apresentamos a sequência aí do texto de Atos, quando Pedro vai declarar nenhum outro nome há na terra para a nossa salvação, para a nossa libertação espiritual, para que a gente entenda e aplique em vida qual que é o sentido, o objetivo, a razão de ser, a vontade de Deus ao nosso respeito, que tipo de filhos ele pretende que nós sejamos. E abraçando isso em obediência e fé, que nós sabemos que é o único caminho possível para a felicidade que nós tanto almejamos. Aquele anseio da nossa alma de buscar algo que represente significado
É importante dizer isso aqui para a nossa geração, porque muitos padecem pela falta de significado para a sua vida, para a sua existência. A crença que o crer por si só não basta sob o ponto de vista se não há um entendimento saudável sobre isso. E a doutrina espírita nos traz, através de uma fé raciocinada, o entendimento de que este mesmo Deus quer que nós busquemos a Ele, não só através de uma crença, através de uma fé, através de uma convicção que se firme, mas também que a gente entenda o processo. E o processo que se dá dentro dessa unidade que nós dizemos, unidade da revelação divina, é que o processo pedagógico é o mesmo. A construção do entendimento e da vivência, da experiência do amor na nossa vida é o que realmente dá sentido a tudo. E Jesus representa isso, corporificado, encarnado, vivendo entre nós, ele experienciou tudo isso diante dos nossos olhos, para nos apresentar realmente um significado único, especial para estar aqui na Terra, convivermos uns com os outros, nos voltarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai, e sabermos que somos uma única família em Deus. A simples compreensão disso resolveria inúmeros, diversos problemas que passamos na atualidade dos nossos dias, em que não impera a fraternidade, em que a solidariedade muitas vezes passa longe, e a caridade, naquele sentido e aspecto que os benfeitores espirituais nos traziam, como benevolência, indulgência e perdão, é palavra de ordem de todos os dias. Despertemos para esta realidade. Amados, aqueles que assim desejarem, vamos nos voltar então ao texto de Atos dos Apóstolos, no 4º capítulo, para a gente fazer a sequência então dessa leitura, que hoje vai aí do verso 15 até o 23. A continuidade então dessa situação, depois da sequência de discurso de Pedro no Sinédrio, ele é questionado pelos membros do Sinédrio a respeito daquilo que ele estava ensinando. E aqui, então, depois de perceber e se espantarem, né? Homens que eram semiletrados falarem da forma, estavam mencionando mesmo as escrituras, citamos no último vídeo, né? Em que eles vão ao Salmo 118, declaram Jesus como a pedra fundamental, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores, tocando a fundo a alma também daqueles sacerdotes, daqueles homens que estavam ali incumbidos do desempenho da tarefa de ensinar a lei divina, mas ao mesmo tempo rejeitavam o Messias e, portanto, se afastavam do foco de sua missão. Ele está chamando a atenção deles para tudo isso. E na sequência aqui, verso 15, a anotação é a seguinte: Todavia, mandando-os sair fora do conselho, os principais dos sacerdotes, os membros do Sinédrio, falando para Pedro e João, diz que eles conferenciavam entre si, dizendo: que haveis de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, Pedro e João mais uma vez, diante dos homens do Sinédrio, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar,
deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, Pedro e João, foram para os demais discípulos de Jesus e apóstolos, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Este é o texto, gente. Atos 4, versos de 15 a 23, cujo título desse nosso estudo hoje é Diante de Deus. Foco e atenção para essa expressão, porque entendemos que dentro dessa cena que se desenvolve aqui, no Templo de Jerusalém, quando mencionamos aqui o Sinédrio, gente, né? As pessoas não têm obrigação de compreender as expressões, todas essas expressões, era um conselho, né? Um conselho que se reunia ali para definir as questões religiosas, civis e religiosas, porque também eles tinham autoridade civil, né? Com relação a Israel, com relação às situações que aconteciam. E é claro que eles vinham como uma movimentação geradora de perturbação, né, social, aquela ação de pregação, de ensino dos apóstolos de Jesus. Por isso que eles intervêm, por isso que eles vão ali dentro daquela situação no templo, no alpendre de Salomão, no templo de Jerusalém, depois da cura do homem coxo ali na porta formosa do templo. E o homem entra, né, depois de curado, ele que não andara desde o seu nascimento, e o texto de Lucas afirma, né, ali no seu final, que nós acabamos de ler, que ele tinha mais de 40 anos. Né? Então, os homens acostumaram a vê-lo naquela condição, de repente ele é ali de pé, saltando, glorificando e apontando para Pedro e para João, crendo que tinha sido curado pelos dois, curado por ambos. Eu peço aqui, gente, que a gente faça essa reflexão mais uma vez, de quem está diante dos homens do Sinédrio declarando isso, Pedro, tinha uma função, sim, espontânea, natural, de liderança junto ao grupo dos discípulos, mas que ele sabia em consciência, isso é registrado nos evangelhos, havia falhado terrivelmente, sobretudo para a sua consciência, né? Quando negara Jesus. Mas esse Pedro que está diante do Sinédrio é um Pedro revigorado, é um Pedro que se sentia de fato perdoado nos seus equívocos, nos seus erros, nos seus desvios, e que se faz de fato porta-voz fiel do ensino de Jesus neste momento. Então, o que ele declara, tendo João, o discípulo amado, ao seu lado, que ele reafirma, né, doutrina central do ensino de Jesus, como o próprio Allan Kardec nos traz no segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata sobre a vida futura e imortalidade da alma, né? Pedro, quando declara, então, a ressurreição dos mortos, o voltar à vida daqueles que já deixaram pela morte biológica, está dizendo assim, olha, eu não tenho medo nenhum de vocês. O que vocês podem fazer? Me prender? Me bater? Tirar minha vida? Me matar? Nada disso vai anular quem eu sou, o que eu creio e o testemunho que eu tenho para dar. Porque se eu tiver que deixar esse corpo, eu volto para dizer as mesmas coisas. Amados, nós sabemos que, à luz da doutrina espírita, sabemos que há um intercâmbio permanente entre o mundo espiritual, da onde viemos e para onde retornaremos, e o nosso mundo físico corporal. Aqui, entre uma dessas muitas moradas da casa do Pai, que é o planeta Terra. E que não estamos abandonados. A presença destes benfeitores espirituais é a presença daqueles que estiveram aqui no passado, que viveram outras tantas e renovadas experiências, reafirmando essa mesma fé, esses mesmos preceitos e que continuam a trabalhar
pela humanidade, buscando a redenção, a libertação espiritual daqueles que vão ficando para trás, cada vez que renegam, que deixam de lado esse foco central do nosso processo de que é a questão espiritual. Cuidamos, por vezes, da nossa condição física, né? Material, do conforto que possa nos cercar, ignorando que a muitos falta também isso, né? Já entra na questão da falta da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Isso é uma característica ainda do nosso mundo, em que predomina ainda o egoísmo. Então, quando eu olho para essas questões, eu percebo o quanto precisamos, o quanto necessitamos dessas instruções reiteradas para nos lembrar, para nos relembrar qual que é a nossa condição essencial. Somos espíritos imortais fazendo um caminho de desenvolvimento, buscando a nossa progressão espiritual. E não alcançaremos este objetivo sem ter Jesus como parâmetro, como expressão daquilo que Deus deseja, e na busca de nos aprofundarmos no conhecimento e na aplicação da lei divina, da lei de Deus, eterna e imutável. O caminho infalível para a nossa felicidade repousa na experiência de expressão desta boa nova, desta boa notícia, da presença de Jesus entre os homens, da permanência dele conosco, como ele próprio dissera, até a consumação dos séculos. Estou aqui com vocês. O nosso despertar passa por esse entendimento. E a lição de hoje, sobretudo, gente, eu entendo que traz aqui, dentro desse testemunho de ousadia, de coragem de Pedro, uma declaração que deveria nos posicionar em todas as decisões que devemos tomar aqui como encarnados, em que muitas vezes somos colocados em oposição àquilo que cremos, em situações em que devemos eleger: ou sigo o caminho daquilo que acredito, se assim acredito, com relação ao que Deus nos ensina através de seus missionários, ou eu vou por um outro caminho, a chamada porta larga, enquanto Jesus chamava este caminho com Deus de porta estreita. A decisão ainda não é fácil para nós, que somos ainda, e sim, criaturas imperfeitas, que tendemos a repetir nos nossos automatismos, dentro da nossa falta de firmeza na fé, os velhos comportamentos que não nos aproximam, antes nos afastam de Deus. Essa experiência, amados, de viver na presença de Deus através da exemplificação deixada por Jesus e que cabe a nós viver ainda que entre tropeços e levantes, é um compromisso a ser assumido. E este compromisso é firmado por Pedro nesse texto em Atos dos Apóstolos. Eles são ameaçados, Pedro e João, pelos homens do Sinédrio, pelos principais sacerdotes de Israel. Sabia que eles poderiam ser presos e levados à morte. Mas qual que é o testemunho de Pedro diante dessa situação? Depois de reconhecer, né, os homens do Sinédrio e terem dúvida: o que nós vamos fazer com esses homens? Porque aqui está diante de nós um homem de mais de 40 anos, curado, que era coxo, não andava desde nascença. Não podemos negar o fato. O povo reconhece isso, glorifica a Deus, reconhece que é um sinal divino através desses homens. Vamos então, em reservado, ameaçá-los para que não falem mais nesse nome de Jesus. Nós já desejávamos que estivesse calado depois da sua morte na cruz, para que não anunciem mais esse nome a homem algum. Chamaram Pedro e João, os ameaçaram.
ao que não ensinassem esse nome, não ensinassem no nome de Jesus. Resposta de Pedro e de João, na fala de Pedro aqui em especial. Julgai vós, vocês não são julgadores? Julgai então, se é justo diante de Deus, porque Ele é o nosso avalista. Diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. A questão central é: a quem devemos obediência? Quem é de fato o nosso Senhor? Jesus já anunciara isso. Não é possível, não dá para servir a dois senhores. Ou amará um, ou odiará o outro, no sentido de amar menos. Então nós temos um único Senhor. E Pedro aqui está convicto de quem é. É diante de Deus que ele se preocupa naquilo que está declarando, naquilo que está assumindo como compromisso para a sua existência. Ou ele declara o que é verdadeiro, o que ele próprio diz, o que tenho visto e ouvido. Ou eu declaro isto diante de vocês, ou eu estarei na mentira. Eu estarei vivendo uma vida maquiada. Eu estarei me distanciando daquilo que me trouxe vida, reconhecendo, mesmo na linguagem frequente do Evangelho, que aquele que vive afastado de Deus é espiritualmente morto. Pedro declara então com esta convicção para dizer a eles: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. O que restou aos homens que, mesmo ameaçando, mesmo dizendo que iria castigá-los, dizendo, enfim, que não era possível que eles continuassem a falar no nome de Jesus, influenciando a multidão, só restou aqueles homens, reconhecendo no fundo a fraqueza e o estado provisório da autoridade de que eles foram revestidos por esse mesmo Deus e que estavam se transviando do sentido e significado daquela autoridade, só restaram a eles deixar aqueles homens ir embora, até porque o povo já tinha feito a sua escolha. E a escolha do povo nessa ocasião não foi a escolha do passado. Não foi a escolha de Barrabás, representando as transgressões humanas. Não. Muitos daqueles homens, já mencionei aqui em estudos que fizemos, mais de 5.000, reconheceram Jesus como nome sobre todo nome. E era este homem, era este nome que Pedro e João anunciavam ousadamente naquele momento. Não titubeavam, mesmo com risco de morte. Era diante deles, diante dos homens do Sinédrio, do poder humano, que este poder humano se curvava diante da verdade divina. Não esqueçamos, é por isto, sobretudo, que seremos avaliados. Que escolhas temos feito? Porque diante de Deus somos responsáveis por reafirmar a verdade ou andarmos no caminho da mentira. Amados, fica aqui a reflexão. Deixo para vocês também, que deixem aí seus comentários, sugestões, perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade. Dando sequência a esse estudo de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, que desdobramos ao longo desse mês de agosto, fica o convite. Na próxima segunda-feira, às 20h30, nosso encontro ao vivo,
em que os comentaristas do NEP estarão comigo repassando as lições de Atos 4 e dando o fecho final a este capítulo número 4. Aí vamos dos versos de 24 até 37, para então abordarmos as questões centrais das lições de Atos 4 e refazer, né, esta cena, este cenário, como tenho dito, para aprender no desenvolvimento e na aplicação do Evangelho aquilo que a doutrina espírita, como a voz do Consolador, representa. Relembrar Jesus e nos ensinar as demais coisas. Mais uma vez, gente, pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Interaja conosco. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.